Muy buenas noches, Boa noite, Reverendo Mauricio Vivas, Reverendo Maurício y todos los Vivas, presentes e a todos os en esta presentes ocasión, aqui em Cali, Colômbia, nesta ocasião, y los que están en e diferentes aos que estão naciones conectados conectados em diferentes con nações esta actividad com esta atividade transmitida transmitida por satélite pelo o satélite internet. ou internet. Que las bendiciones de Cristo, Que as el bênçãos de pacto, Cristo, o anjo do sean pacto, sobre todos estejam ustedes, sobre todos e sobre mim vocês, também. também sobre mim. y nos abra las escrituras Que nos abra as y el Escrituras entendimiento para comprenderlas, e o entendimento para y compreendê-las, creerlas de todo corazón, crê-las de todo o de tal coração, modo que nazca la fe de tal modo que a fé nuestras almas, nasça em nossas creyendo almas, en Cristo crendo em Cristo palavra, e na Sua palavra por toda la eternidad, por en el toda a nombre del Señor eternidade. Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Para Amém. esta ocasión, leemos Para en esta San ocasião, Mateo, leremos em São Mateus, 28, no capítulo 28, versos 16 al 20, donde Cristo nos dice: a partir do versículo 16 ao 20, pero los 11 onde Jesus nos discípulos disse: se fueron a Galilea E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus ordenado, tinha-lhes designado. y cuando le E vieron, quando o viram, le adoraron, o adoraram, algunos, mas alguns duvidaram. y Jesús se acercó, E Jesus, chegando-se, diciendo: lhes falou, "Toda potestad dizendo: me es dada del É-me cielo, dado todo o poder no céu e na terra. por tanto, Portanto, y ide, haced discípulos fazei a discípulos todas las naciones, de todas as nações, bautizándolos en batizando-os em nome do del Pai, Hijo, e do Filho e y do del Espírito Santo, ensinándolos ensinando-os todas a las guardar cosas, todas que as os coisas que eu mandado. vos tenho mandado. y aquí, E eis que eu estou convosco todos os dias, hasta el fin até a consumação del dos mundo. séculos. Amén. Amém. Para esta ocasión, O nosso, pedimos las bendiciones de Cristo. para esta ocasião, pedimos as bênçãos de Cristo sobre as Que nossas Dios almas. bendiga Que Deus abençoe as nossas nuestras almas com a con su sua palavra. y las Que abra nos en abra a sua abra o palavra entendimiento e também o también. nosso el entendimento. nombre del Señor No nome do Jesucristo. Senhor Amén. Jesus Cristo. Amém. Nuestro tema para esta O ocasión nosso es: tema para esta ocasião é: yo estoy con vosotros Eu estou convosco todos los días, todos os hasta dias, el fin. até o fim do mundo. Ese es el tema Esse de introducción, é o nosso tema da y al cual introdução. haremos introducción porque es el tema para el domingo próximo, E faremos a introdução para la escuela porque bíblica esse será o tema para o próximo domingo, dominical. para o estudo bíblico ou El estudio escola del próximo dominical. domingo tiene como tema: yo O estoy estudo bíblico do próximo com domingo você terá todos os como dias tema: até o Eu fim estou convosco todos os dias até o y fim hoy do mundo. viernes E hoje, 15 sexta-feira, de enero dia del 15 de janeiro de 2016, 2016, tenemos la introducción aquí temos essa introdução en aqui em Cali, y el Colômbia. domingo próximo E no próximo domingo tendremos teremos el o estudo bíblico en Bogotá, em Bogotá, Colombia. na Colômbia. Eu Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Cristo dijo que no lo verían más. Cristo disse que não o veriam mais, Sus discípulos, mas diz que seus discípulos o veriam. que no ou lo seja, verían más en carne, Não o veriam mais em carne humana después que se fuera, depois que ele fosse, pero lo verían mas que o veriam obrando atuando en medio de su iglesia em el Espírito Santo no meio da sua igreja. O sea, el ángel del pacto Quer dizer, o anjo do que pacto le dio a Israel que deu a por Israel medio del profeta Moisés, por al meio cual do apareció profeta en la Moisés, zarza allá ao qual lhe apareceu en el monte Sinaí, numa sarça lá no Monte Sinai. Ele disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque de Isaac y de Jacob. e de Jacó.
Isto é, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é a imagem do Deus vivente, que é o corpo angelical de Deus. E em palavras mais claras, é Jesus Cristo no seu corpo angelical, o qual é a imagem do Deus vivente, como a Escritura nos ensina, desde o Gênesis até o Apocalipse. Recordem que Deus fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Primeiro fez a imagem, que é o corpo angelical. Quando Deus criou Adão, o fez num corpo angelical, ou seja, em espírito, primeiramente no corpo teofânico. E depois lhe fez um corpo físico do pó da terra. O corpo angelical, ou corpo teofânico, é o espírito da pessoa. Como o espírito de Adão é a imagem de Adão. E é a imagem de Deus. E o corpo físico que Deus tirou do pó da terra, que Ele criou do pó da terra, é a semelhança física de Adão. Consequentemente, Deus teria uma imagem, uma semelhança física em algum dia, o que já estava na mente de Deus. Quer dizer, assim como Deus se vestiu de um corpo angelical e teofânico, também se vestiria de um corpo de carne semelhante, igual ao corpo físico dos seres humanos, porém corpo criado por Deus. E isso seria a semelhança física de Deus. Por isso, quando isso sucedeu conforme a profecia de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho e chamaria o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. E em São Mateus, no capítulo 1, quando se le revela a José, quando foi revelado a José, o qual pensava em deixar secretamente Maria, que estava grávida, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse para que recebesse Maria como sua mulher, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. E, consequentemente, José recebeu Maria, sua mulher virgem. Como nos diz no capítulo 1 de São Mateus, versículo 18 em diante, que diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E ele, projetando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta do Senhor, que diz: eis
por medio del profeta cuando dijo que a Virgem que conceberá la Virgen concebirá e y dará à luz um y filho, llamará su nombre e Emmanuel, chamá-lo-á pelo nome de que Emanuel, traduzido é que traduzido Deus é conosco. Deus conosco. Y desbaratándose del E sueño, José, despertando hizo do como el sono, ángel del Señor fez le había como o anjo mandado, do Senhor lhe ordenara recibió a su mujer, e recebeu a sua mulher. pero no la conoció E hasta não que a dio a luz conheceu a até su que hijo deu à luz seu filho, primogénito, o y le primogênito, puso por nombre e lhe pôs Jesús. por nome Jesus. Esta es la historia Esta é a história del nacimiento do nascimento de Cristo a través de una virgen, através de uma lo cual virgem, concuerda también con las palabras o que também concorda com as palavras de São Lucas, no capítulo que 1, nos dice, em que nos diz, hablando del nacimiento de Cristo, falando do nascimento de Cristo, nos dice, capítulo versos São Lucas capítulo 1, 30 en adelante, el ángel, do versículo entonces 30 em el ángel le diante. dijo, Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, no temas porque achaste será graça delante de diante de Deus. y ahora concebirás E eis un que em hijo, teu ventre conceberás e darás à luz um y filho, llamarás su e nombre por-lhe-ás o nome de Jesús. Jesus. Será grande, Este será grande e Hijo será del chamado Altísimo, Filho do y el Altíssimo. Señor Dios E le o dará Senhor el Deus trono lhe de dará su o trono padre, de Davi, seu y pai, reinará sobre e la reinará casa de Jacob para eternamente na siempre, casa de Jacó, y su reino no e o tendrá seu fin. reino não terá fim. Estas son las palabras del ángel Estas são as palavras do a la anjo Virgen María. para a Virgem Maria. Entonces María dijo al ángel, E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? respondiendo el ángel le dijo, E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E se hizo conforme a la palabra del ángel Gabriel en la Virgen María. Ahora, E foi feito conforme a palavra do anjo na Virgem Maria. la promesa de la primera venida de Cristo, la cual se Assim cumplió temos a promessa da primeira vinda de Cristo, que se cumpriu conforme as Escrituras. Emmanuel, Dios Era con nosotros, Emanuel, Deus conosco. Deus en su Deus, semejanza na física, sua semelhança física, con el nombre com Jesús, o nome el cual Jesus, dijo, yo he venido o en qual nombre disse, de mi eu vim Padre. no nome do meu Pai. Por lo tanto, Portanto, las palabras de San Juan, as capítulo palavras 14, de São João capítulo 14, el que me ha visto a mí, quem me viu, ha visto al viu Padre. o Pai. Como pues dices E tú, como, muéstranos pois, al Padre? ¿No dizes crees tu, que mostra-nos yo o estoy en Pai? el Padre y el Não Padre? crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O sea, Ou seja, que el Padre que le hablaba, o Pai que falava estava nele. el Padre que hacía las obras, O Pai estaba en él. que fazia as obras Decía estava que no nele. hablaba nada de sí mismo y no Ele hacía dizia que nada não falava nada de si mesmo e não fazia nada por si mesmo, senão como o Pai lhe mostrava, assim é como ele fazia. es la forma. Essa é a forma de Deus atuar. Le mostraba en visión las cosas Mostrava em visão as coisas que o Pai ia fazer, y entonces eran hechas a então través, eram feitas por intermédio de Jesus. pero era el Espíritu Porém, Santo o Espírito Santo el que obraba, era quem atuava através do véu de carne, porque el velo de carne porque o véu de carne era nada menos era nada menos que el templo, que o templo humano de Deus, el Dios o Deus Todo-Poderoso, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, luego depois esteve habitando no meio do povo, y guiando-o, le ordenó a
Moisés, E assim ordenou a Moisés a construção de um tabernáculo, de um en templo, el cual Dios no qual moraría Deus y moraria desde el cual Dios se manifestaría. e de onde Deus se manifestaria. Y lo hizo conforme E o fez conforme ao fue modelo mostrado en el que lhe monte foi mostrado Sinaí. no Monte Sinai. Encontramos que ese templo, Podemos ver que esse igual que templo, el templo semelhante ao que construyó el templo rey Salomón, que o rei Salomão construiu, son tipo y figura, eram tipos e figuras de Cristo. y por consiguiente también de la iglesia. Consequentemente, tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eso es lo que nos dice Foi isso o que São Paulo nos diz en Primera de Corintios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no capítulo 3. o sea, que los creyentes en Cristo Ou seja, os crentes em forman Cristo el templo de Dios. formam o templo de Deus. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 17 3 de da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16 e 17 diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O sea, que los que han perseguido a los creyentes en Isso Cristo, quer dizer que aquelas pessoas que perseguiram os crentes em Cristo que en algunas veces e que em algumas ocasiões os mataram, os destruíram, tienen problemas con Dios. têm problemas com Deus. Deus também lhes destruirá. Cristo en una ocasión, Numa hablando ocasião, de su cuerpo, cuando Cristo le falando pidieron do señal, seu corpo, él les quando lhe dice, pediram um "Destruyan sinal, este ele templo, respondeu-lhes: Destruam este templo, em 3 dias eu y lo levantarei. São João, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do templo de pedras, que estava ali em Jerusalém. Mas ele estava falando do templo, do seu corpo físico. E depois, quando ressuscitou, então eles compreenderam que ele lhes falara do seu corpo físico, que seria destruído que seria destruído en la crucifixión, lá na crucificação. pero en 3 días, Mas que em 3 dias, no terceiro dia, ele o levantaria, o ressuscitaria. Portanto, así como Dios moró en Cristo, do mesmo modo como Deus morou em Cristo, mora en su iglesia, Cristo habita em sua igreja todos los días, desde em el todos día os dias, de Pentecostés desde o hasta dia acá. de Pentecostes Yo até estaré con hoje. vosotros todos los días hasta Eu el estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como estaria? Espíritu Santo, Em Espírito Santo, no meio da sua igreja, de etapa em etapa e de era em era, reproduciendo se reproduzindo en hijos, em filhos e filhas, por meio do seu Espírito manifestado na sua igreja, em cada etapa da sua igreja, em cada avivamento ou despertamento da sua igreja. Ele esteve se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Portanto, a igreja do Senhor Jesucristo é o templo espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo espiritual de Cristo. Tudo que Deus colocou em Cristo, Cristo colocou em sua igreja. E na carta aos Hebreus, nos fala claramente da igreja do Senhor Jesus Cristo. E São Paulo nos diz na carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 3, no capítulo 3, verso
versículos 5 e 6. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós? Viram? Qual é a casa de Cristo? A sua igreja, cuja casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, a casa de Cristo, onde Cristo em Espírito Santo habita desde o dia de Pentecostes. E na carta aos Efésios, capítulo 2, nos versículos 19 até o 22, nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, como filhos e filhas de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Quer dizer, assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo espiritual, onde Cristo está, desde o dia de Pentecostes. E cada crente em Cristo também, como indivíduo, é um templo espiritual. Assim como Cristo, quando disse: destruam este templo, falando do seu corpo, e em 3 dias eu o levantarei. Assim, Cristo está morando não somente na sua igreja como corpo místico de crentes, mas morando na alma de cada crente em Cristo. Nós somos templo de Deus, templo de Cristo, templo do Espírito Santo morando em nossa alma. Esse é o trono de Cristo no crente. E o trono de Cristo na sua igreja é a era de pedra angular. Por isso ele esteve de era em era na sua igreja, passando do átrio para o lugar santo, e do lugar santo para o lugar santíssimo, para dedicação desse templo espiritual, para ser adotado no reino de Deus. E cada crente em Cristo, para ser adotado, ser transformado, se estiver vivo no último dia. E aqueles que morreram serem ressuscitados em corpos glorificados. E como na sua primeira vinda, após transcorrer as diferentes etapas da igreja hebraica sob a lei, ele veio de etapa em etapa e de era em era, se manifestando em Espírito Santo, através dos diferentes instrumentos que ele teve, como os profetas, juízes, e assim por diante. Depois, em João Batista, precursando a vinda do Messias. E mais adiante, em Jesus, em toda a sua plenitude. Deus, com seu corpo angelical,
é o anjo do pacto. Ele se fez carne no corpo que ele criou para si mesmo, para se manifestar em toda a sua plenitude, ser o templo humano de Deus, desde onde esteve falando por 3 anos e meio, na primeira parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. E ainda resta para o povo hebreu mais 3 anos e meio dessa semana número 70 de Daniel, na qual também falará diretamente ao coração, à alma do povo hebreu. E chamará e ajuntará os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, e é para este tempo final, a era de pedra angular, a era de ouro da igreja, que é uma era paralela àquela era de ouro da igreja hebraica sob a lei, na qual se cumprirá o ministério de Cristo de 3 anos e meio, onde Deus esteve velado em carne humana no seu templo humano. E para o último dia será também como foi lá entre o povo, entre a igreja do pacto antigo, onde se cumpriu a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Deus em carne humana. E é agora, para o povo do novo pacto, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a promessa da segunda vinda de Cristo, o qual se manifestou nos apóstolos, nos mensageiros de cada era, na porção correspondente para cada era. E em breve se manifestará no último dia em toda a sua plenitude, no cumprimento da vinda do Filho do Homem como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra, se manifesta no Ocidente. E o Ocidente e o Oriente são os 2 pontos da vinda do Messias. Lá no Oriente foi a primeira vinda do Filho do Homem. E no Ocidente, no continente americano, será a segunda vinda do Filho do Homem. E a segunda vinda do Filho do Homem tem 2 partes. A primeira já se cumpriu no reverendo William Branham, e a segunda se cumprirá na vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias. Portanto, estejamos preparados, porque ele disse: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E neste tempo final tem a promessa feita à sua igreja, que ele se manifestará em toda a sua plenitude. Ele virá a seu templo, ao seu templo que é a sua igreja. E para este tempo final é que a sua igreja será completada, completando-se assim a construção da sua igreja com pedras vivas, com filhos e filhas de Deus, com os quais a igreja está construída, o templo espiritual de Cristo. E o que falta já será a conclusão da construção do lugar santíssimo do templo espiritual, com pedras vivas, com seres humanos, que neste tempo final o receberiam, seriam colocados no templo espiritual de Cristo, na era correspondente a este tempo final. É aí onde ele estará neste tempo final, na construção e na manifestação plena que ele prometeu à sua igreja para este tempo final, para nos dar a fé para sermos transformados, raptados, dar-nos a fé para sermos transformados, todos os que vivemos, e aqueles que morreram serem ressuscitados em corpos glorificados. Quando estivermos transformados, seguramente estaremos de 30 a 40 dias, como o reverendo William Branham disse, porque foi assim quando Cristo ressuscitou. Embora ele teve alguns minutos, talvez, ou algumas horas, depois que subiu ao céu, mas em seguida regressou para estar com seus discípulos
por 40 dias lhes falando do reino e fortalecendo-os, lhes ensinando a respeito do reino de Deus. Por isso, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, tu restaurarás o reino a Israel neste tempo? Ele respondeu: não vos corresponde conhecer, nem saber os tempos e as estações que o Pai colocou em seu próprio poder. Livro dos Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Assim nós podemos ver o que está prometido para o nosso tempo, o tempo em que estamos vivendo, e, consequentemente, temos de estar preparados para recebermos as bênçãos de Deus para este tempo final. Aquele que disse: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, continua conosco. Ele continua conosco na era que nos correspondeu, na era de pedra angular. Ele esteve de era em era até chegar à nossa era, a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde Ele, na sua vinda, se manifestará em toda a sua plenitude e cumprirá sua vinda com seus anjos. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então pagará a cada um conforme suas obras. É importante compreendermos, conhecermos estas coisas, estarmos conscientes para sabermos o que é que nós temos de estar esperando da parte de Deus. Não podemos estar em trevas, mas temos de estar alertas. Temos de estar com nossos olhos bem abertos para recebermos todas as bênçãos que Ele traz na sua vinda. Ele ainda continua chamando e ajuntando aquelas pessoas que faltem no seu corpo místico de crentes. Portanto, se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe batize com o Espírito Santo e produza um novo nascimento em você. Para isso, você pode chegar até aqui na frente para que fique incluída na oração que estaremos fazendo pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E aquelas pessoas que estão em outras cidades da Colômbia, em outros países ou em outras cidades de outras nações, também podem chegar aos pés de Cristo nesses momentos, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizados na água no seu nome, Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O mais importante é entrar no reino de Deus, para entrar assim na vida eterna, e, consequentemente, ser parte do templo espiritual de Cristo, ser parte da família de Deus. A família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A família de Deus, os descendentes de Deus, que por intermédio de Cristo segundo Adão e da sua igreja segundo a Eva, Cristo está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. E são esses que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o templo espiritual de Cristo. Essa é a igreja pela qual Ele vem para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a igreja pela qual Ele morreu lá na cruz do Calvário. Esses são aqueles que serão transformados se estiverem vivos no dia da sua vinda. Mas se partiram, serão ressuscitados neste tempo final, no último dia, ressuscitados em corpos jovens, eternos, glorificados, semelhantes ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Então, o mais importante é a vida eterna. E, consequentemente, o mais importante é entrar no reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
Isso é o que primeiro o ser humano deve de buscar para garantir sua vida eterna, para assegurar seu futuro eterno no reino eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E assim serão todos os crentes em Cristo quando forem transformados, se estiverem vivos, ou quando serem ressuscitados, se eles morreram, pois estarão ressuscitados em corpos glorificados, eternos e jovens. E isso é o que a nossa alma deseja, viver num templo, num corpo eterno jovem, corpo imortal glorificado, corpo interdimensional, num corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E ele está conosco, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E para este tempo final, ele nos dará fé, a revelação para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Venho a ti, ó Pai Celestial, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu em meu coração, na minha alma. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da tua fé em mim, da minha fé em ti, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo. Logo após eu ser batizado na água no teu nome, e eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta de cada um de vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. A leitura que eu citei está em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e que produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água é simbólico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Porque nele nós nos identificamos com Cristo. Na sua morte,
no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós estávamos eternamente com Ele e nele. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o reverendo Maurício Vivas, para que ele indique como farão para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E deixo em cada país e em cada cidade o ministro correspondente para que ele faça da mesma maneira, indicando a todos como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E no próximo domingo, nos veremos em Bogotá, na Colômbia, com aqueles que estarão presentes lá. Que Deus lhes abençoe e guarde, que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Porque o que disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, está conosco. Em São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Portanto, ele está conosco aqui nesta noite, em Espírito Santo, nos falando diretamente em nossa alma, por meio da sua palavra. E vocês ouviram a voz do Senhor através do Evangelho e não endureceram seu coração, mas deram seu coração a Cristo para que Cristo lhes dê a vida eterna. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Cristo esteve cumprindo a sua promessa. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E estamos no tempo final. E Ele ainda está conosco. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.